Graças a paz, boa noite. Estamos no ar, iniciando mais um programa Mensagem da Cruz. O programa Mensagem da Cruz é um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Vamos iniciar esse programa por meio de uma oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos e te louvamos por mais esse programa. Te pedimos que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, a quem oramos. Amém. Estamos aqui com o pastor William Rafael. O pastor William Rafael é pastor da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Pastor, chegou o mês de dezembro e nesse nosso bate-papo, como os que estão nos acompanhando, estão vendo aqui essa belíssima árvore de Natal, e a pergunta é, pastor, podemos comemorar o Natal? Bom dia, Douglas, graça e paz a você que está nos acompanhando, seja durante o dia ou durante a noite, pelo nosso programa de rádio ou também pelo nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe sua vida. É uma alegria poder chegar a mais um fim de ano e uma data tão festiva, tão especial como é o Natal, nós falarmos sobre as comemorações natalinas. E eu gostaria de ler inicialmente, Douglas, um texto que está lá em Lucas, capítulo 2, verso de número 10 ao verso de número 14, que diz assim a palavra do Senhor. O anjo, porém, lhe disse, não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém. Amém. É bem verdade que nesta data que nós comemoramos o Natal, há muitas distorções. Uma das maiores distorções do Natal é exatamente a figura do Papai Noel, que nós não a utilizamos nem a recomendamos. Porém, muitas vezes nós acabamos fazendo, como é costume dizer, jogando fora a água da banheira juntamente com o bebê. Nós esquecemos de aproveitar a oportunidade que nós temos para divulgar um fato que é de grande alegria para todo o povo. Por isso que o texto diz assim, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Então, a primeira verdade que o texto nos apresenta aqui é que o nascimento de Jesus Cristo é uma boa notícia. É uma boa notícia de grande alegria, não de tristeza, não de pranto, não de padecer, mas de grande alegria. E essa alegria, diz o texto também, ela não será apenas para uma ou duas pessoas, mas será para todo o povo. É bem verdade que nós temos algumas dificuldades com respeito à data do nascimento de Jesus Cristo. É muito provável que ele não tenha nascido em dezembro. É muito provável que o nascimento de Cristo tenha sido mais próximo do início do ano do que no fim do ano. Porém, nós aproveitamos essa data, pois o que nos importa não é o dia exato, a hora exata, mas o fato incontestável de que Jesus veio ao mundo, nasceu, se encarnou, habitou entre nós e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Comemorarmos, celebrarmos, louvarmos ao Senhor pelo nascimento de Cristo. Afinal de contas, o anúncio do nascimento de Cristo seria boa nova de grande alegria. Não de uma alegria parcial, mas de grande alegria. E todo o povo deveria se alegrar. Além disso, o fato que nos é apresentado de que no versículo 12 um sinal seria encontrado, ou serviria de sinal para aqueles que iriam visitar Jesus. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E o texto diz, subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Veja que coisa extraordinária. Os anjos, uma milícia celestial, louva a Deus dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O nascimento de Cristo foi motivo de grande alegria, não somente pelos homens, até mesmo pelos anjos que adoraram a Deus, exaltando o nome maravilhoso do Senhor pelo nascimento do seu Filho Jesus Cristo, aquele que viria nos salvar
é reconhecido, é adorado, é exaltado, até mesmo pelos anjos. Diante desse fato incontestável de que Jesus nasceu, de que o seu nascimento é motivo de grande alegria, de que essa alegria é para todo o povo, nós que somos cristãos devemos comemorar o Natal. Devemos olhar para esse fato e anunciar para todos que Jesus é as boas novas para todos os homens. É bem verdade que os enfeites, as árvores, as lâmpadas acesas apenas enfeitam e embelezam nossas casas, o comércio, e é bem verdade que há muito comércio em torno disso. Para muitas pessoas o Natal, a Páscoa é apenas mais uma data comercial de venda, de muitas vendas, mas para nós que somos cristãos, não. Para nós que somos cristãos é motivo de muita alegria. Então, se o mundo, irmão Douglas, que está comemorando o Natal e nem teme ao Senhor, porque veja, essa é uma data que graciosamente nós temos a oportunidade de em todo o mundo falarmos do nascimento de Jesus Cristo. Se nós muitas vezes aproveitamos, por exemplo, a data do Dia das Crianças, que é uma data católica, é uma data de uma padroeira, e nós aproveitamos essa data para presentear nossas crianças, para fazer momentos evangelísticos com as crianças e tudo mais, porque não haveríamos de aproveitar uma data em que o mundo para falar sobre o nascimento de Jesus? Ainda que não seja de fato esta a data específica, ainda que não seja a correta a maneira pela qual o mundo por completo celebra, mas nós que somos cristãos, sal da terra e luz do mundo, devemos aproveitar sem sombra de dúvida essa oportunidade para anunciarmos que Jesus é a luz do mundo. Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o resplendor da glória de Deus, mais do que as luzes das árvores, mais do que as luzes nas árvores das cidades, nós devemos anunciar que Jesus é a luz que brilha para todo sempre. E Ele quer brilhar em nosso coração, Ele quer abrir a nossa casa e ceiar conosco na nossa casa, fazer morada, porque Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Então nós que somos crentes deveríamos, mais do que qualquer outra pessoa, nos alegrarmos. O Natal certamente é uma época oportuna para que, além de anunciar a Jesus, proclamar a Jesus, aquele que nasceu, e isso é uma grande notícia para ser divulgada, para ser anunciada, aproveitamos o momento em família, para participarmos da comunhão da mesa, para juntarmos os filhos, unirmos os filhos e proclamar a Ele que nasceu o Redentor. Isso deve nos alegrar. O Natal do crente deve ser mais alegre do que qualquer outro Natal de qualquer outra pessoa, porque nós tememos e servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Então, essa data deve ser uma data muito alegre. Eu particularmente, tenho um carinho, um amor muito grande pelo Natal. Para mim, a melhor data do ano, a melhor época do ano é exatamente o Natal. Porque é uma época em que a gente para refletir, em que nós reunimos a família, às vezes após um ano difícil, de muitas turbulências, mas a gente consegue se reunir, a gente ceia junto e a gente celebra. Isso é permitido, isso é possível porque é exatamente a glória, a beleza dessa celebração que exalta a Jesus, que nos lembra da necessidade de liberarmos perdão, de passarmos ao próximo amor, misericórdia, graça, porque tudo isso nosso Redentor fez. Tudo isso nosso Senhor Jesus Cristo fez ao vir ao mundo. Aquele que é o Rei da Glória, aquele que é o Criador de todas as coisas, se humilhou de tal maneira que nasceu numa manjedoura. Não havia lugar para Jesus quando ele chegou a esse mundo. Foi preciso colocá-lo numa manjedoura. Que hoje, na minha casa, na sua casa, não falte lugar para Cristo. Que possamos lembrar de tudo aquilo que envolveu a vinda de Cristo ao mundo, o seu nascimento, para que hoje nós possamos abrir as portas de nossa casa, as portas do nosso coração, para que Jesus ceie conosco, para que Ele esteja presente no nosso lar e que de fato faça morada na nossa vida com a nossa família. De fato, Natal é uma boa nova de grande alegria. Nasceu o Redentor. Amém. Conta-se uma história, pastor, que o Natal, inclusive, parou um dia específico, uma guerra mundial. Pastor, como é que a gente pode refletir sobre esse dia e não se perder no excesso e falar de Jesus, né? Lembrar de Jesus, para que as pessoas não percam de fato o que é o Natal? Porque a gente percebe muitas vezes, como o senhor bem falou, que o consumismo, o excesso, e virou apenas, muitas vezes, apenas um feriado, uma data comercial. Então, como é que a gente pode, nesse sentido,
parar as pessoas para que elas venham refletir sobre a importância do nascimento de Jesus? Essa é uma data muito propícia, porque é exatamente com esta data que nós podemos aproveitar, e Paulo vai dizer que nós devemos aproveitar todas as oportunidades, não desperdiçar as oportunidades, para lembrarmos ao mundo que distorce tudo aquilo que é bíblico, né? De qual é o sentido do Natal, Jesus, de como que nós devemos celebrar esse Natal para Ele e de como que isso deve impactar a nossa vida no nosso meio familiar. De modo que o nosso Natal ele não deve se resumir em apenas enfeites, presentes, confraternizações e bebedeira. Porque normalmente as pessoas fazem isso tanto na época da Páscoa como também no Natal. É uma época em que a gente vai ter um feriado maior, então vamos encher a cara e vamos se embriagar. O propósito não é esse. Então vamos reunir a família aqui só para estarmos... É bem verdade que é louvável nós reunimos a família, acabei de falar sobre isso. Mas devemos lembrar que o propósito do Natal é Cristo. E Ele precisa estar presente na nossa casa, na nossa família. Então se você deseja celebrar um Natal que glorifique a Deus, que ensine e transmita aos seus filhos... Veja, a Páscoa do Antigo Testamento, nós não celebramos mais a Páscoa como no Antigo Testamento porque Cristo a cumpriu. Mas a Páscoa no Antigo Testamento que foi dada ao povo de Deus devia ser celebrada em família. E os pais deviam dizer aos filhos, nós estamos fazendo isso porque um dia o Senhor nos libertou. A mesma coisa com respeito ao Natal. Devemos aproveitar a data, seja na véspera, seja no próprio dia, seja no próprio mês, e aproveitarmos a ocasião para ensinar aos nossos filhos, olha, nasceu Jesus, o mundo se preparou, Deus enviou o seu Filho ao mundo, e contar a história da redenção, como que ele chegou, como que a sua vinda trouxe esperança de redenção para nós. Aproveitarmos a ocasião para nos sentarmos à mesa, fazermos uma ceia dentro de nossas condições e agradecermos a Deus pelo alimento, pelo cuidado, pela provisão, porque Ele esteve conosco durante o ano. Tirarmos, sobretudo, tempo, priorizarmos o tempo para irmos à casa de Deus com a nossa família, agradecer ao Senhor pelo ano que passou, pela vinda do seu Filho ao mundo. Esse é um tempo de reflexão em que nós precisamos voltar para o Senhor, não para os nossos prazeres, não para as nossas celebrações, não para as nossas festas, mas para celebrarmos aquele que de fato é merecedor e digno de toda honra e toda glória. Os anjos louvaram a Deus, exaltaram ao Senhor, reconhecendo que o nascimento de Jesus Cristo era um acontecimento que iria abalar o mundo e trazer alegria para todo o povo. Então se alegre, porque Jesus nasceu para salvar a sua vida, salvar a sua família. Ele deseja morar em sua casa, no seu coração. Se alegre. Essa é uma grande nova, uma boa nova de grande alegria. O nosso Natal, ele é Jesus. Ele precisa ser celebrado, adorado e exaltado, pois só Ele é digno de nossa atenção, de nossa adoração. Amém. Então estamos encerrando assim mais um programa, Mensagem da Cruz. Eu gostaria de convidar vocês que estão nos acompanhando para fazer parte das nossas programações. Então, desde já, Deus abençoe a sua vida, que essa palavra você venha refletir e possa recebê-la com fé no seu coração. Então, nesse momento, convido o pastor William Rafael para assim estar encerrando esse programa e também estar orando por todos vocês. Nós vamos orar e fica aqui o nosso convite para você estar conosco próximo dia 24, às 19h30, na nossa igreja, celebrando o Natal de Cristo, juntamente conosco, tá bom? Vamos orar pela sua vida. Deus bendito, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por mais um ano que já se aproxima ao fim, pelo teu cuidado, pela tua providência e pelo teu amor demonstrado a todos nós em enviar o seu Filho ao mundo para nascer de maneira tão humilde numa manjedoura, para morrer de maneira tão vergonhosa numa cruz, mas para ressuscitar em poder e grande glória como o Deus que Ele é. Nós louvamos ao Senhor por isso e nessa data tão oportuna queremos rogar ao Senhor que abençoe a cada uma das famílias. Abençoe a Deus os filhos, os pais, os casais, meu Pai, que haja união, que haja paz, que haja reconciliação onde laços foram quebrados. Deus amado, abençoa a cada família, para que possamos neste Natal lembrarmos da Tua vinda, lembrarmos da boa notícia que nos foi comunicada e sabermos que, de fato, com Cristo, a nossa vida, a nossa casa terá não apenas momentos de alegria, mas haverá de desfrutar plena alegria na Tua presença. Abençoa cada um dos que nos acompanham,
Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e um Natal abençoado na presença do Senhor. Até o próximo programa, se Deus quiser.